Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, meus amigos, estamos mais uma vez com vocês, começando mais um bate-papo Novo Tempo, né? Nessa série de crises, né? Como sair da crise, como enfrentar crises. O nosso amigo Haroldo Melo, nosso terapeuta de família, já está aqui. Haroldo, bom dia, Haroldo. Bom dia, Didi. Bom dia aos amigos da Rádio Novo Tempo. Um grande abraço daqui de Teresina para Belém. Tô achando que você tá gostando de morar aí, hein? Tô achando, hein? Não demora não, eu quero o Estreia FM com você aqui no estúdio. Não sei se vai ser possível, né? Mas vamos ver o que vai dar. Como é que você tá? Tá tudo bem aí? Graças. Hoje está um panorama aqui Ah, é? muito céu de brigadeiro aqui, meu amigo. Nenhuma nuvem. Benção. Aqui também não tá muito diferente, não. Aqui tá bonitinho também hoje, tá? Ontem Que choveu bom. bastante, mas hoje o tema tá bem agradável. Mas não é agradável crise financeira, né, amigo? Crise econômica, desemprego. E essa pandemia trouxe isso para muita gente, né? A gente Com enfrenta, certeza. a gente encontra, na verdade, todos os dias pessoas que estão dizendo: eu preciso de ajuda. Você pega o carro, tem alguém na rua lá com um cartaz pedindo ajuda, que não tem dinheiro para pagar o aluguel, precisa comprar uma cesta básica. Você está na igreja adorando a Deus e aparece alguém pedindo alguma ajuda. A cada dia a gente encontra. Sem contar também que parentes nossos, né, Haroldo, estão passando por dificuldades e a gente não sabe Também. como fazer. A gente tenta ajudar, mas não é suficiente. Então a gente vai hoje pegar algumas dicas como enfrentar a crise econômica e o desemprego. Aliás, eu estou fazendo uma pergunta aqui no programa, lancei, para os ouvintes podem responder. A pandemia trouxe para você alguma crise econômica ou algum desemprego aí na sua casa, no seu lar? Sim ou não? Responda para a gente. Já tem algumas pessoas aqui se manifestando, você também pode participar. Trouxe ou não trouxe alguma crise econômica ou algum desemprego? Para muita gente, graças a Deus, não trouxe, mas para muita gente, como eu falei, trouxe sim. Antes da gente entrar no tema, Haroldo, deixa eu aproveitar o tema. Nós temos lá no site biblia.com.br um curso chamado Saldo Mais, que a Novo Tempo preparou com muito carinho e tem ajudado muita gente. Se você ainda não fez esse curso, faça, que vai ajudar muito você, Saldo Mais, a sair da crise, a realmente aprender a economizar, a viver com o dinheiro que você ganha, né? Às vezes você não está passando por uma crise hoje por conta da pandemia, mas você podia estar melhor se você tivesse realmente aprendido a economizar dinheiro. Mas vamos entrar no Muito tema de bom. hoje. Vamos entrar, vamos lá. Muito bom. Rapaz, Romanos 13 fala o seguinte: dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Não devemos dever coisa alguma para ninguém, senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, o amor é a única coisa que deve existir nesse momento de crise econômica e desemprego, né? Também Paulo dá uma lição lá em Filipenses muito interessante. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, para não entrar em depressão, ansiedade, angústia, aflição, né? Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprenda a viver esse momento sem cair na vala do desespero, porque Deus, ele providencia o que nós precisamos. Agora veja, a situação é crítica. Ela expõe as pessoas à alteração de saúde mental, porque o desemprego e a crise econômica afetam a mente do ser humano naturalmente. O desemprego é um choque muito forte no emocional, porque ele vai trazer uma incerteza muito grande para a família e para alguns tem um sentimento muito traumático, né? Uhum. Então, é um abalo sísmico na família, o desemprego. E os efeitos que ele provoca no emocional são terríveis. A autoestima normalmente despenca, a sensação da segurança vai para o espaço, o senso de contribuição desaparece
né? A interação social e o desenvolvimento pessoal ficam altamente comprometidos, porque a pessoa mergulha no mundo de incerteza, no mundo de necessidade, e ele não vê como atender a sua família estando numa crise econômica desse tipo e principalmente desempregado. Agora, além desses sintomas aí que você falou, traz algo mais aí, a questão, alguma consequência psicológica? Ah, meu amigo, Traz. fadiga e abatimento é uma coisa que acontece de imediato com a pessoa, alteração de peso, ou engorda demais ou fica magro demais, porque altera a situação alimentar, o estado de ânimo fica alterado, tem um efeito gangorra. Ora o cara está numa revolta, ora esse cara está equilibrado, ora ele está assim numa situação de ficar congelado naquele sentimento, indiferente, aí dorme pouco, acorda de noite, não consegue mais dormir, aí a memória dele começa a ficar comprometida porque o cérebro não descansa, aí começa o problema mental, e aí a concentração e a atenção dele vai para o espaço, porque ele entra num furacão de sentimentos assim, de cunho negativo, que se ele não tiver força para dar aquela parada e aquela respirada, aí ele mergulha de cabeça nesse processo. É complicado. Rapidinho aí, dá uma segurada. Estou vendo aqui algumas respostas. Por exemplo, eu estou perguntando aqui para os ouvintes, né? A pandemia trouxe alguma crise econômica ou algum desemprego aí na sua casa? A Natália disse que, graças a Deus, não, né? Já a Ingrid disse que trouxe sim. E a Rafaela, ela disse que trouxe crise, inclusive ela teve que parar de fazer o ensino superior dela. Olha só. Caramba, os sonhos indo pelo espaço, né? Você imagina o que é isso? Então, veja, o pessoal compara essa crise econômica, tudo isso, igual ao divórcio, né? É um impacto fulminante, né? Também alguns dizem, não, cara, essa história de crise econômica e desemprego é que nem a morte de alguém da família. Parece assim que o chão desaparece e acaba todo o processo de vida da pessoa, né? Hein, Aí Haroldo? vem É, desgosto. Eu, Hã? eu acho que é bem pior quando a gente ainda não tem uma casa própria, né? Então você depende de salário para pagar o seu aluguel, você tem alguma dívida, e a gente vive num país de pessoas endividadas, né? Então aí você perdeu o emprego, você não pode pagar, teu nome agora está sujo na praça, você não tem como pagar suas contas, você perde a paz, né? Então por isso que é uma crise absurda, né? É uma crise violenta, né? E isso provoca um efeito isonômico na família. Aí os cônjuges começam a ter aqueles conflitos lá que chega ao nível, as raias da violência. Aí o filho paga o pato porque é abusado sexualmente pelos desequilibrados, né? Que não consegue conter a sua conduta e aí vê a oportunidade de extravasar tudo que ele está sentindo no abuso sexual com os filhos. É uma crise assim terrível que acontece, né? Então, olha, o desemprego nos filhos gera agressividade, depressão, desobediência. E esse efeito, ele não depende de nível social e econômico da família. Ele é um denominador comum. Por quê? Porque a criança, de repente, ela percebe que o mundo dela acabou, que ela não tem perspectiva, não tem mais aquela alegria em casa, o pai briga com a mãe, falta comida, às vezes tem só uma refeição por dia, e aí o pessoal não consegue dormir, fica aquela muvuca dentro de casa tão terrível, que aquilo, a criança sofre de imediato esse efeito, e ele se torna agressivo às vezes, entra na depressão, e aí responde malcriação para os pais. Olha, é um efeito dominó aí que vai abalando a família isonomicamente, né? Do pai
até o bebê que está no berço sente isso também. Agora, o desemprego não tem como a gente evitar, né? Não tem como. A gente não sabe, como vai ser o dia da manhã. Mas a gente tem como fazer algumas coisinhas para poder superar o desemprego, não tem? Tem. Primeiro fato, não seja ilusionista, seja realista. Analise a situação tal qual ela está. Não crie. Veja o que você tem de fato hoje, pelo fato de estar desempregado. Não fique se culpando, porque o desemprego vem não é por culpa da pessoa. Né? Não, se ele tiver que buscar as causas, ele tem que analisar o contexto social que a empresa está passando, que o patrão está passando, que o comércio está passando e todas essas coisas. Né? E ele tem que cuidar muito da autoestima, porque se ele decrescer a autoestima, acabou. Como é que ele vai ter condições de buscar alternativa, né? Porque muitas vezes o desempregado, ele tendo criatividade, ele cria seu próprio negocinho para ir mantendo a família. Ele não pode esquecer do lazer, daquele momento de descontrair para quebrar um pouco esse ciclo. Não ficar enclausurado, fechado, fugir de substâncias nocivas, seja elas quais forem. Ele tem que entrar para a vida. Né? E o desempregado ele tem que verificar seus direitos, correr atrás do seguro-desemprego, que aí ele vai ter 5 meses aí para poder trabalhar uma forma de ele conseguir, pelo menos, dar um pouquinho de equilíbrio na situação. Agora, coisa prática que ele tem que fazer. Ele tem que fazer 3 coisas. Primeiro, reduzir imediatamente as suas despesas. Fazer ajuste. Às vezes, o cara está no nível social X e não quer sair daquele nível. Mas o que acontece? Ele não tem como manter aquilo ali. Então, ele tem que fazer ajuste. Não importa que nível social a pessoa esteja, ele tem que fazer ajuste. Ele tem que olhar as suas despesas e eliminar tudo aquilo que é supérfluo, para ele poder ter condições de se manter. E detalhe, né? Vai doer, vai doer. Dói, Vai doer. porque você deixar de estar num certo nível, né? Tirar seu filho de uma escola particular, colocar numa escola pública, né? De repente ter que vender o carro para poder pagar a dívida, assumir uma quantidade X de aluguel. Então, tudo isso dói muito às vezes. Por E às isso que vezes. muita gente cai na depressão. E aí, você falou. Segundo, Em uma ah, coisinha que é interessante aqui a gente falar, né? Às vezes você está pensando só em coisas grandes, mas tem coisas pequenas que você pode cortar. Por exemplo, você pode cortar a TV por assinatura, que não tem necessidade agora, exato. né? Corta aí, de repente, um plano que você tem lá de internet, que é um pouco mais cara, tira ela, mas tem a internet que você precisa trabalhar, mantenha a internet, se realmente for necessária, mas vá tirando algumas coisinhas. Passeios que você faz todo final de semana para comer fora, come em casa, né? Então, Clube são coisas social, social. Então, aí o segundo ponto, qual seria aí? organize sua vida, ordene sua vida pessoal, sua casa, tenha disciplina e criatividade na busca de solução. Olha só, como é que um camarada que não consegue ordenar a sua vida pessoal vai ter condições de partir para as soluções, né? Buscar a solução para a condição em que ele se encontra. Então, ele tem que organizar a sua vida, ele tem que ter uma rotina. Né? A casa tem que estar dentro de uma rotina para poder as coisas acontecerem dentro daquela realidade que eles estão. E ele tem que ter disciplina, não é fazer uma vez, 2 vezes, são todos os dias, todos os momentos. Não pode fugir disso aí, porque se ele não fizer essa organização, ele não tem como buscar solução, porque uma hora é um negócio, outra hora é outra, é uma churrascada, é um passeio, é uma saída, é um brinquedo,
é uma outra coisa que compra pela internet. Então, ele tem que ter muito cuidado com isso. A vida pessoal tem que estar bem restrita no controle para poder ele se equilibrar e buscar a solução. E hora também de conversar com toda a família, né, Haroldo? Sentar, colocar realmente a verdade na mesa e pedir ajuda. Todo mundo tem que ajudar nessa hora para fazer as mudanças, né? Exato. Ó, essa busca de apoio começa quando a situação está muito complicada na cabeça, procure um profissional. Não tente substância nociva, procure um profissional. Converse, o cara vai te dar ajuda, né? Nós temos muitos psicólogos e terapeutas cristãos que fazem de graça esse apoio profissional. Eu tenho feito a várias pessoas gratuitamente que estão numa situação muito complicada, não tem o que comer, beber, então eu vou e ajudo, converso, dou apoio, dou orientação para essas pessoas. Tem pessoas que se dispõem a fazer isso gratuitamente. Aí o apoio familiares, como você falou, é hora da família se reunir, né, e esquecer aquilo que queriam fazer e ver qual é a necessidade que tem para poder organizar a vida e seguir em frente. Pessoas idôneas, não é qualquer um. Encontra alguém, bababá, bababá, e dali vira uma BBC de Londres, dali a pouco o bairro todinho está sabendo da situação, né? Tem que ser uma pessoa idônea, alguém que realmente possa contribuir com coisas, materiais e com informações, né, que possam orientar. Grupo de apoio às famílias. Se a família toda está numa situação crítica mental, há grupos de apoio às famílias que podem ajudar nessa hora. Tem a igreja também. Muita gente entra nessa crise, não vou mais para a igreja, não vou orar, não vou ler Bíblia, não vou fazer oração, não vou ler lição da escola sabatina, não quero saber mais de estar na igreja, seja qual igreja for, né? Que a pessoa tenha. Gente, tenha uma vida devocional com Deus, entregue a Ele a situação, Ele é dono de tudo neste mundo. Ele não vai responder conforme a gente quer, mas Ele vai dar o encaminhamento para a resolução. Ele diz na Bíblia, quando ouvires a voz atrás de você, né? Quer dizer, orientando, este é o caminho, andai por ele. Então, o Senhor, ele tem a maneira de ajudar também a família. Ninguém pode abandonar os hábitos religiosos, sejam eles evangélicos, sejam eles católicos, sejam eles né, que forem, mas não pode abandonar, porque é o apoio psicológico mais forte que a pessoa vai ter para poder enfrentar a situação. Haroldo, a gente já está terminando aqui, só temos uns minutinhos. Eu queria que agora a gente focasse o outro lado. A gente falou agora de quem está passando por dificuldades. Mas eu queria que você falasse agora para aqueles que ainda não estão passando ou não perceberam, para se prepararem para algum imprevisto, né? Tem gente que vai gastando, acha que nunca vai acontecer uma crise financeira, nunca vai ficar desempregada. Tem gente que pensa assim, não, nada me atinge, nada me toca. É um grande erro. O que a gente precisa fazer para poder evitar? Porque se acontecer, eu possa minimizar esse problema. Rapaz, são 4 passos muito importantes. O primeiro, separar 10% do salário por mês durante 10 meses. Equivale a um salário mensal para emergência. Então, isso é fundamental, né? Abrir uma poupança e ir depositando mês a mês aquele valor. Porque quando pinta a necessidade, está lá reservado para isso. Segundo, diante de um forte motivo, faça uso desse fundo. Diante de um forte motivo, não é de qualquer coisa, mas uma doença, por exemplo, uma internação, um acidente, né? Alguma coisa desse gênero. Terceiro, nos meses seguintes, repõe o que usou, até conseguir de novo o valor que estava
é reservado com os 10% inicial. E o quarto, utilize o fundo somente para emergências. Não é, eu estou com fome, vai lá. Eu queria um sapato, vai lá. Não, são emergências. Aquelas emergências que são extemporâneas, que de repente acontece, né? Uma crise de vesícula, uma necessidade de ter que viajar para atender um parente que está muito ruim. Então, emergências sérias. Então, fazendo esses 4 passos, você tem condições de atender a necessidade da família. Esse fundo reserva realmente faz muita diferença e muita gente deixa de colocar em prática, né? Você separa É, 10% ali, coloca na poupança, não mexe desse dinheiro. Você falou aí de 10 meses, mas para quem de repente já está 4 anos guardando esse dinheiro, quando vem realmente uma crise como essa, ah, consegue segurar mais tempo, né? Então, você precisa realmente ter controle, né? exato. Determinação. É tirar um happy hour do mês, né? Porque Uhum, no happy hour se gasta muito além de 10% do salário às vezes, né? sim. Então, pense assim, pô, vou tirar um valor que eu gastaria no happy hour e vou economizar. Tá certo. Haroldo Melo, hoje passando essas dicas para você que quer evitar a crise econômica, quer evitar o desemprego ou o problema do desemprego maior, né? O emprego a gente tem hoje, mas não sabe de amanhã, né? Mas a gente pode fazer a nossa parte, fazendo um bom trabalho, mas como chega uma pandemia como essa, que a empresa quebra, realmente fica complicado segurar emprego, né? Exatamente. Nosso patrão manda embora, mas chorando. Puxa, não tem como segurar mais você, não tem mais dinheiro para te pagar. Então, e o que você faz nessa hora? Preparo, né? Tem que estar realmente se Exato. preparando. Haroldo, semana que vem o assunto também é de crise, amigo. Vamos falar sobre É, divórcio, é isso mesmo, é? olha só, o segundo semestre de 2020 Hum, registrou o maior número de divórcios no Brasil. 43.800 processos foram feitos. Aumentou 15% em relação ao mesmo período de 2019. Então, quantas crianças estão envolvidas neste processo? Quantos adolescentes viram seu mundo desmoronar? Quantos cônjuges mergulharam numa crise terrível porque agora a sua fonte de renda de repente foi com o divórcio, né? Aqueles que só um cônjuge trabalha, ou viram o seu projeto de vida desmoronar completamente. e aí, Então como nós vamos, enfrentar? Vamos enfrentar nós essa crise. vamos exatamente, vamos ver como enfrentar essa crise, como é que as crianças e adolescentes se colocam diante desta situação, qual é a reação, o que eles pensam, o que fazer. Então, nós temos muita coisa boa para conversar sobre esse tema, apesar de eles fazer parte de uma crise. Exatamente. Haroldo, vamos encerrar aí. Qual é o seu contato aí para quem quiser te chamar, te convidar para fazer palestras pelo Zoom? Por enquanto é só pelo Zoom, pelo. Você tem o Google Meet também e você está fazendo É o pelo. Meet, é o Skype, é o Sim, Zoom, é o Meet e é o Zap. o Zap. Então tá, qual é o contato aí? 991 DDD, né? Certo. 98456 1312. Só falar com o Haroldo que ele vê direitinho na agenda dele, pode marcar alguma coisa aí para fazer um evento da sua igreja. Haroldo, até É, semana que se, vem. Ah, se tiver numa crise muito grande, não se preocupe, nós podemos conversar sem ônus. Eu legal. tenho feito isso. E para os irmãos das mais diversas bandeiras, nós não estamos cobrando lives. Legal. Então tá, até semana que vem, meu amigo. Um Boa grande semana aí. abraço, um grande abraço nos paraenses e que Deus abençoe a todos.